a doença de Alzheimer, primeiro, muito obrigada pelo convite de estar aqui conversando com vocês. A doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência. E o que é demência? Né? São todas as alterações da cognição, que é a nossa capacidade de pensar e tomar decisões, que são graves o suficiente para atrapalhar o dia a dia de uma pessoa. Tá? Então isso se chama demência, tem várias causas. E a causa mais comum é a doença de Alzheimer, né? Em 60% a 80% dos casos, ela é a causa dessa demência. Quando a gente fala em demência, do que a gente está falando exatamente, doutora? Porque demência me parece que é um espectro muito amplo, assim, né? Uhum. São perdas de memória, alterações de linguagem, né, na fala da pessoa, alterações na capacidade de tomar decisões e executar ações. Né, tudo isso faz parte do quadro de demência. E se essas alterações elas forem graves o suficiente para atrapalhar a função, o dia a dia de uma pessoa, a gente fala que ela tem demência. Quando a gente está falando sobre casos de Alzheimer, doutora, tem muita gente que pode pensar assim, mas é uma coisa muito isolada, e não é bem assim, né? A gente tem os dados que a gente conseguiu com a Organização Mundial da Saúde, na OMS, e esses números eles são bem importantes, assim, eles dão um chacoalhão mesmo na gente. A gente está falando de uma doença que atinge mais de 55 milhões de pessoas no mundo inteiro. Quando a gente fala isso de demência de uma maneira geral, né? De uma maneira mais ampla, que é o que você acabou de explicar, né, doutora? E quando a gente fecha esse foco em Alzheimer, a gente está falando de 60% a 70% de todos esses casos, ou seja, é muita coisa. São dezenas de milhões de pessoas no mundo inteiro que sofrem com esse tipo de problema. A senhora concorda, doutora, com o que eu falei no começo aqui, que pelo menos para mim, os casos que eu já acompanhei, que eu vi de pessoas com Alzheimer, para mim é uma das doenças mais tristes que eu já vi, porque essa questão de, poxa, você muitas vezes prejudicar, entre aspas, esse vínculo de afeto com uma pessoa que é muito querida, com às vezes um parente, é muito triste, principalmente para quem não tem a doença, né? Perceber que esse parente, que essa pessoa não a reconhece mais, é de fato muito pesado, né, para quem está por perto também. Com certeza, já é a principal causa de incapacidade entre idosos nos países ricos. Em países de baixa e média renda como o Brasil, é a 10ª causa de incapacidade, e com o envelhecimento populacional muito acelerado que a gente observa em países como o Brasil, vai ser a principal causa em poucos anos, né? Você falou de números, no Brasil a gente estima que de 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas tenham demência, então é um número considerável. Em termos de proporção, acima dos 80 anos, cerca de 40% das pessoas têm demência, e é bem isso que você falou mesmo, né? Existe essa perda da memória, da capacidade de reconhecer familiares, reconhecer amigos, a pessoa se torna extremamente dependente para qualquer cuidado, e isso cria realmente uma situação bastante pesada para a família e para quem está em volta. Só para a gente encerrar, então, quais são os sintomas que começam a aparecer? O que a pessoa precisa fazer se ela tiver alguma desconfiança de um parente, de alguém que está ali por perto? O que a gente consegue alertar nesse dia tão importante para todo mundo que está assistindo, doutora? Bom, acho que é muito importante deixar claro que qualquer alteração que mude, né, em relação ao que a pessoa era previamente, em relação à memória, em relação à fala, em relação à habilidade de resolver problemas, cuidar do próprio dinheiro, da própria medicação, a pessoa está mais confusa, o familiar ou o próprio paciente, se ele perceber, deve procurar um médico para fazer o diagnóstico. O diagnóstico ele é feito através, né, da anamnese, a gente vai conversar, vai aplicar alguns testes para medir esse déficit. E também tem muitos exames de sangue, ressonâncias. Então, acho que o principal é que perceber um padrão diferente em memória, linguagem, nas funções executivas, as pessoas devem procurar um médico para fazer o diagnóstico. Qual médico nesse caso? Qual a especialidade? Bom, é um problema tão comum que deveria ser visto até pelo médico de atenção primária, né? Mas hoje em dia no Brasil quem concentra os cuidados é o geriatra, neurologista e o psiquiatra. Tá. Mas isso é uma coisa que precisa mudar, porque são muitos pacientes e só os especialistas não vão dar conta no futuro muito próximo. Exatamente, a gente não tem um problema, às vezes, de uma identificação tardia, né, de algo que poderia já começar a ser tratado muito antes. Doutora, muito obrigado, viu, pela participação com a gente aqui no Pop Verso, deu para, esclarecer muito, aprendi muito sobre essa questão, vou ficar mais esperto também, tenho certeza que todo mundo que está acompanhando conseguiu aproveitar bastante esse nosso papo. Obrigado mesmo, e sempre que quiser, volta aqui no Pop Verso, tá bom? Muito obrigada.